Possivelmente, quando o homem surge na Terra, a natureza se apresentava da mesma forma, com matos, com flores, com frutos, com rios, que foram se modificando, evidentemente, pedras rolaram daqui para lá, mas a natureza bruta, a essência, ali estava. Ela não se transforma a não ser por uma ação do homem de uma maneira completa, irreconhecível, não. Mas o homem se transformou. E o homem se transforma a cada momento. O homem se afasta da sua essência a cada momento. Existem pessoas que se relacionam com tantos no mundo virtual e são incapazes de conversar no mundo real, né? Muitas vezes em consultório, as pessoas vão lá buscando uma ajuda nesse sentido, sem perceber que a desconexão deles da vida é um reflexo da opção que fizeram pelo mundo virtual, pelo mundo tecnológico. As pessoas têm medo do outro, como se esse outro fosse a qualquer momento aniquilá-lo ou denunciar a sua fragilidade perante o mundo. Nas relações amorosas, nunca o homem teve tanto medo das relações como agora. Que o homem tem enlouquecido cada vez mais no seu distanciamento da sua natureza. E, ao fazer isso, desconectando-se da natureza exterior e distanciando-se da sua própria natureza, o caminho para ele é sombrio. E com tudo que o homem atenta contra a natureza, às vezes vem lá um enorme tsunami e sensibiliza aquele indivíduo totalmente desconectado, cuja vida está ligada tão somente ao que vê na TV. E não percebe o quanto que ele contribui com essa desconexão para um mundo cada vez mais cruel e que todos sofrem, desde a própria terra até esses habitantes que por aqui estão passando. Quando o homem contamina o ar, ele se afasta da natureza. E toda vez que o homem se afasta da natureza, o que eu comentei, ele se afasta de si próprio, ele se afasta da sua essência. E quando se afasta da sua essência, podemos dizer que ele se aliena, não fica mais aliado com a sua essência, ele se aliena dela, ele fica alienado dela. O homem enlouquece quando se afasta da sua essência. E quanto mais se afasta da sua essência, mais enlouquece.
quanto mais se afasta da natureza, ele se afasta da sua essência. E fazer o contrário, o caminho inverso, e buscar essa reconexão com a sua porção mais saudável e fazer a conexão com a natureza é o caminho que nos apraz, que nos convida e que nos resta. Hoje sabemos cientificamente que o homem, Homo sapiens, surge na África. E lá o berço de toda a nossa civilização. Os cultos afro-brasileiros, especificamente, buscam a preservação dessa ligação. Religiões têm esse nome por religar, reconectar, e reconectar aí a essa natureza, né? Então, quando um homem aqui dança para o seu orixá, para a sua representação da natureza, ele está fazendo mais do que um ato pessoal de ligação com o mundo. Ele está ajudando na sua atitude a própria preservação dessa natureza. Saravá a todos aqueles que fazem esse percurso. Os orixás são deuses, de religiões de muitos deuses, que é o comum em todas as grandes religiões antigas e tradicionais. Candomblé é a forma que a religião dos orixás tomou no Brasil. Né? Quer dizer, quando a gente fala de África, há muitas etnias diferentes, muitos cultos, tal, mas em termos de religião, a religião que acabou no Brasil se constituindo como a mais importante de tradição africana foi a religião de um povo chamado Iorubá. Né? Um povo que se fixou em Salvador e outros lugares do Brasil, mas principalmente nessa região da Bahia, né, e que no século XIX conseguiu, de certa forma, restabelecer a sua antiga religião, seguindo a maioria dos preceitos africanos. Então, isso é o candomblé. Depois ele vai sofrer muitas mudanças, muitas influências e tal. Mas, em resumo, candomblé é a religião dos orixás no Brasil. Não existe só no Brasil, existe em outras partes da América também. Essa mesma religião também se constituiu em Cuba, por exemplo, onde é chamada de santeria, né? Que é também uma religião dos orixás. Quem são os orixás? Os orixás são deuses. Originalmente são deuses da natureza. Cada deus é responsável por uma parte do mundo, né? No começo, esses deuses estão todos associados à natureza. Então você tem o deus da água doce, o deus das águas salgadas, o deus do vento, da tempestade, do raio, do trovão, né? Deus da pedra, deus do mato, deus da montanha. Com o tempo, quer dizer, esses deuses vão assumindo também funções que são a de governar aquilo que é, digamos, que são os diferentes mundos que compõem a vida social. Então você vai ter o Deus, digamos, o Deus que é capaz de controlar a família, o Deus que controla a guerra, o Deus que controla os governos, né? O Deus que controla a caça. Né? E depois, num outro momento ainda, eles passam também a ser responsáveis por aspectos do homem, da vida humana. Né? Então, você vai ter
o Deus que controla a doença do homem, o Deus que controla a sabedoria, a memória, né? O Deus que controla certas partes vitais e certas funções essenciais da condição humana, como, por exemplo, a ideia a fala, a loucura, o ouvido, os olhos, tudo isso, né? Então, cada orixá, na verdade, cada um deles controla uma parte do mundo físico, uma parte do mundo social e uma parte da condição humana. O transe é uma experiência subjetiva, cada indivíduo vai vivê-la de uma forma. O orixá é uma divindade, mas ele é individualizado. Então, por exemplo, Oxóssi me toma, mas Oxóssi toma muitas cabeças. Mas em mim, Oxóssi vai ser o meu Oxóssi, é o Oxóssi do Rodney. Assim como o Xangô do fulano, a Oxum do cicrano e assim por diante. Então, o orixá, ele é um princípio coletivo, mas que em mim ele é individualizado, né? Eu estou emprestando a ele uma parte da minha essência humana. E a minha essência humana é a minha essência subjetiva, é a essência do Rodney. Então, o meu orixá, ele vai se comportar evidentemente, como eu me comporto. Ele vai dançar com as minhas pernas, portanto ele vai ter o meu ritmo. Ele vai se movimentar com as minhas pernas, portanto ele vai ter o meu compasso. Ele vai gesticular com as minhas mãos, portanto ele vai ter os meus trejeitos. Ele vai falar, quando ele fala, com a minha voz, né? Então tudo isso faz com que esse orixá, não só esse transe, mas com que esse orixá também seja vivido em mim de uma maneira subjetiva, né? Então, à medida que esse orixá ele é de certa forma individualizado, ele passa a ter de certa maneira as minhas características. Mas eu também, tomado pelo orixá no momento do transe, vou ter as características do orixá. E é isso que faz com que a coisa seja mágica, né? O Jorge Amado diz que a mata não é um mistério nem uma ameaça, a mata é um Deus. E eu diria que esse Deus é Oxóssi. Então, não é que Oxóssi more na mata, que Oxóssi viva a floresta ou viva na floresta. Oxóssi é a floresta, né? Não é que Iemanjá viva no mar, Iemanjá é o mar. Não é que Oxum viva nas águas doces e cristalinas, Oxum é a água. Então, o candomblé, ele cultua as forças vivas da natureza, que de certa maneira se personificam por meio do orixá. A natureza é interpretada no universo da cultura, portanto, sendo o religioso parte de uma cultura, a natureza passa a ser interpretada no universo religioso. Agora, numa religião que basicamente cultua a natureza, você imagina que riqueza de interpretações você vai encontrar. E essa interpretação chega a ser tão rica, tão rica, tão rica, que a natureza se personifica numa divindade.